Então, o Álvaro começou a abrir o Sefer, Torá, no capítulo 22, versículos de 1 até, eu acho que foi de 1 até 10. Foi, 10, 11 e 12. Foi. Então, ele reviveu aqui, ou relembrou, não é? Esses das vestimentas. Em recomendações, né? Ele falou das vestimentas? Não, ele falou primeiro, ele mostrou a questão do você do vendo passarinho. O boi do teu irmão, ou o cordeiro Isso. extraviado, não farás como se não os visse. Isso. O cuidado, né? Essa parte eu acho que eu ainda estava, eu ainda vi. Você ainda estava, não foi? Então ele foi até as vestimentas, realmente, né? Quando ele fala que não chegou a vestimenta, não. Ele chegou até o versículo 10, quando diz: não lavrarás com boi e jumentos conjuntamente, não te vestirás com tecidos misturados, de lã e linho. Eu quero falar sobre isso. Ok. Pode começar por aí, que aí a partir daí a gente vai lendo e conversando. Eu acredito que muitos de nós, eu não estou falando no sentido de crítica, por favor, me entendam bem. Muitos de nós já devemos ter tido a oportunidade de ver alguns companheiros protestantes que as mulheres usam vestido. Elas usam vestido. E o vestido tem a mesma cor, em cima e embaixo. Pode observar que alguns grupos protestantes, as mulheres, elas não usam cores diferentes de blusa com saia, elas usam vestido. Por que elas usam esse tipo de roupa? É por causa desse dispositivo que está aqui. Ó. Quando fala que não te vestirás de diferentes tecidos. Estofo é tecido. Em Esperanto, inclusive, a gente chama estofo tecido. Isso aqui é um estofo, é outro estofo, que é a natureza do material do qual é feita a nossa veste. Que nós não nos vestiríamos com diferentes naturezas de tecidos, mas usaríamos um tecido só no corpo todo. Não pode misturar lã com linho, tecido de tergal com nylon, nylon com algodão, não pode misturar. E é por isso que muitas pessoas de várias religiões protestantes, as mulheres usam vestido de uma cor só, em cima e embaixo, porque a lei estabelece que não se utiliza isso, que é vaidade, né? Você vai vestir uma roupa só para não ter aquela presunção de se vestir de maneira a ser elegante demais, que a gente seja simples no vestir, e por isso é um estofo só. Ou vai botar lã, ou vai botar linho, ou vai botar uma coisa, mas não mistura com outra. Para evitar a vaidade, no caso. Vaidade. A questão aqui é vaidade. A humildade. É o mesmo, isso, é o mesmo motivo que você vê que algumas dessas mulheres que participam dessas religiões usam os cabelos compridos, não tem nenhum tipo de trabalho com o cabelo, porque seria tudo seria vaidade, então elas não se pintam, não passam batom, não usam nenhum tipo de maquiagem, tem todo um rigor na questão da apresentação pessoal, para que isso não seja interpretado como uma vaidade. Estamos no capítulo 22. 22 do Deuteronômio. Deuteronômio. Então, essa é a razão pela qual não se faz isso. Sentido de vaidade. Então, as pessoas usam isso como um instrumento. Isso, a Maria Eugênia está aqui lembrando para nós que tem alguns segmentos religiosos, sim, que ainda utilizam essas regras no vestir. Tem outros grupos protestantes que não usam. Os católicos não são muito afetos a essa discussão,
mas não vai ser difícil você encontrar grupos protestantes, principalmente, né, os pentecostais, que têm uma preocupação com essa vestimenta, respeitando esses dispositivos da lei. Mas também, Jorgito, aqui na frente, ou um pouco mais atrás, tem uma recomendação também de mulher não vestir roupa de homem e homem não vestir roupa de mulher. É como, por exemplo, no islamismo, né? O islamismo tem uma coisa muito interessante. Tem a roupa de mulher e tem a roupa de homens. No Islã, você não tem roupa unissex. Até o tipo de tecido que o homem pode usar e a mulher. Por exemplo, o homem no Islã não usa ouro, usa cordão de ouro, pulseira de ouro. Ele não tem nenhum adereço. Os adereços todos pertencem às mulheres, né? Então, isso é exatamente para fazer a marcação. Botou pulseira, botou brinco, botou algum tipo de peça de ouro, mulher. Homem, nada. E o próprio tecido que os homens podem se vestir são tecidos mais rústicos, mais grosseiros. A mulher, a seda, a cor, o colorido, isso está mais afeta a mulher. Estou falando de Islã, não estou falando de judaísmo. Mas como são doutrinas que trazem ali aquela presença no ambiente do Oriente Médio, a gente compreende, né? Os homens também precisam trazer a barba e não pode cortar a ponta da barba. Então ela tem que crescer até onde ela for. Porque se dissesse assim, o homem tem que ter barba, mas não dissesse que a ponta da barba não pode ser cortada, aí eles poderiam dizer, não, eu tenho barba curtinha e estou obedecendo a lei. Homem de barba. Só que não, mas a ponta da barba não pode cortar. Então ela cresce até onde dá para crescer. Por isso que a gente encontra muitos rabinos que têm uma barba muito grande. O meu irmão mesmo, que mora em Israel, que é bem religioso, não é rabino, mas é bem religioso, a barba dele vai quase na cintura. Ô, Jorgito, e por que essa recomendação de não aparar a barba? É a distinção do universo masculino para o universo feminino. Feminino. É, distinção. O homem é barba, tem que usar barba, e a barba tem que ser longa, para identificar que é do universo masculino. Para separar os universos, né? Para não haver nada que fique no interstício. Então, o homem não pode tirar a barba. E a barba tem que ser grande. O próprio Álvaro diz que ele ainda traz um pouco dessa coisa, que diz, eu não consigo me ver sem barba. Né? Ele diz, não, eu sem barba, eu me sinto desconfortável. Mas é por conta dessa herança de se cultivar, né? Essa questão da barba como uma representação do universo masculino. E aí você vê que, por exemplo, dentro do judaísmo, não existe a figura da adolescência. No judaísmo você é criança e depois você ingressa no mundo dos adultos. Você é criança, fez o bar mitzvah, adulto. Adulto, já é adulto perante a Torá, aos 13 anos. Acabou. É adulto. Não existe adolescente. Não, fulano ainda é adolescente. Não. Ele fez o bar mitzvah, agora ele não fica mais, porque a sinagoga ela tem dois ambientes. Quando é uma sinagoga um pouco mais assim, bem formada, ela tem dois andares. O andar de baixo, aonde os homens ficam, e o andar de cima, aonde ficam as mulheres e as crianças. Geralmente com umas escadas laterais que elas sobem, e lá de cima, debruçadas no alpendre, as mulheres e as crianças assistem à cerimônia lá de cima. Quando o menino faz o bar mitzvah, ele assume a condição de adulto, ele não vai mais com a mãe para o andar de cima. Ele já entra na parte, fica embaixo junto com os adultos, porque ele adulto e ponto final.
Quando é uma sinagoga pequena, como, por exemplo, a sinagoga de Macapá, que é pequenininha, muito pequena e tal, não tem 2 andares. Então, existe um biombo que separa a parte dos homens da parte das mulheres. Às vezes uma cerquinha, mas ela é um ambiente separado. As mulheres não adentram o ambiente onde estão os homens, porque aquele ali é um local reservado para apenas o universo masculino. Então é tudo muito segregado. Tem os homens, barba e uma roupa específica para homens, e as mulheres, outro recorte, outro ambiente separado. E as mulheres só vão à sinagoga se não estiverem menstruadas. Se estiverem menstruadas, não podem ir. Não Porque estão é. impuras. Estão impuras, Estão né? impuras, Não Quem é, não tocar é. nelas ou quem elas tocar fica impuro. Fica impuro. Então, nesse momento, as mulheres elas são consideradas dessa forma dentro da lei, né? Jorgito, tem até com Olá. relação à barba, tem uma história de Jacó, não é Jacó, o neto de Abraão, mas é um judeu chamado Jacó, Ah, que ele veio ao mundo e Deus prometeu um anjo para cuidar dele e proteger, que ah, onde ele andasse, ele teria proteção. E aí um dia, e o anjo ia, Jacó muito feliz, e para onde ele ia, ele tinha proteção, mas um dia ele foi atravessar a rua e um caminhão, pum, pegou ele, atropelou e ele foi parar no mundo espiritual. Quando ele chega lá, ele diz assim: o que é que houve? Cobra do anjo dele: o que é que houve? Você não foi destinado a me proteger? sim. Ele disse: ô Jacó, me perdoe, eu não conheci você, você estava sem barba. É, 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 Você tirou a barba, perdeu a proteção, quer dizer, você deixou de ser o judeu que ele veio proteger. Aí você está me é. falando aí do porquê, né? Não tirar a barba, e é uma identidade. É uma Né? identidade. Agora, eu queria aproveitar e fazer um outro comentário que não tem exatamente a ver com barba, mas que é importante. Os judeus ortodoxos, eles usam 2 cachinhos que saem aqui da fronte. Peote, né? Peote. São os peotes. Então, esses cachinhos nascem aqui. Se você for num bairro ortodoxo ou assistir um filme de judeus ortodoxos, você vai ver que eles têm uns cachinhos que saem daqui. Uhum. Esses cachinhos significam eu sou obediente à lei. Quando você olha um judeu que usa os cachinhos, não tenha dúvida, ele cumpre os mandamentos que a lei determina. O que dá para fazer, ele faz. Então, ele é obediente à lei. E há um respeito muito grande quando você se defronta com alguém que tem peotes, que é um sinal de que ele é realmente Praticante. alguém praticante fervoroso. E isso também dá ao judeu a sensação de que ele está conectado ao divino. Da mesma maneira que o senhor estava falando que a barba e tal, os peotes são, na conceituação do judaísmo ortodoxo, a grande representação da minha obediência, da minha reverência, da minha conexão com o divino. Uhum. Então, isso aqui eu estou contando para falar da história de um personagem bíblico chamado Sansão, que, segundo a história, e a mulher Dalila pergunta: de onde vem a força que você tem? Aí ele diz: dos meus peotes. Não é do meu cabelo, igual o Vitor Maturi, que cortou aqui atrás. São os meus peotes. Então, quando ele dorme, ela vai e corta os peotes dele. Quando ele acorda e não vê os peotes, ele se sente desconectado, ele se sente impuro, ele se sente descumpridor da lei. E é a partir da sensação que eu tenho de que eu não estou ligado ao divino que ele perde as conexões. Aí os peotes têm que crescer para que ele novamente se sinta conectado. Então, isso é que dá sentido à ideia de que Dalila cortou os cabelos dele e ele perdeu a força. Na verdade, ela não cortou atrás. Ela tirou os peotes que ele tinha e, a partir desse momento, ele se sentiu desconectado do divino.
É interessante. Aqui tem uma pergunta a respeito, eu acho que é para você. Não elaborei direito o uso obrigatório de peruca para as mulheres casadas. Podia explicar melhor como isso surgiu e por quê? É porque as mulheres do Islã, eu estou falando Islã, estou falando de islamismo, muçulmanas, elas cobrem a cabeça. Os cabelos das mulheres não são mostrados. Por quê? Porque no conceito do Islã, estou falando de Islã, o instrumento de sedução das mulheres está nos cabelos, né? Então elas cobrem o cabelo. Só que elas cobrem o cabelo apenas para os que não são seus maridos. Mas, por exemplo, dentro de casa, as mulheres muçulmanas, elas tiram o véu e elas convivem com os maridos com o cabelo solto. O marido pode ver o cabelo, os outros não. Então, da mesma forma, dentro de alguns segmentos do judaísmo, os mais ortodoxos, as mulheres também precisam ocultar os seus cabelos pela mesma razão. Então, as mulheres ocultam os cabelos. Então, elas usam uma espécie de um turbantezinho. Minha cunhada, por exemplo, esposa do meu irmão que mora em Israel, o cabelinho dela está sempre coberto lá com aquela touquinha, enquanto ela está na sociedade aqui. Ela vai para casa e lá ela pode tirar, mas aquilo é preservado para uma intimidade. Então, como elas usam esse tipo de instrumento para não mostrar os cabelos, isso gera algumas vezes alguns problemas. Por quê? Porque existem alguns países que não gostam que as mulheres usam o jihad, que é o véu que as muçulmanas usam. E aí elas têm que viver na sociedade, mas elas não podem mostrar o cabelo delas. Então, uma estratégia para não serem identificadas na rua como mulheres judias ou como mulheres muçulmanas, em alguns países, a França, por exemplo, tem questões com relação às mulheres usarem o jihad. Então, elas fazem o quê? Elas usam uma peruca, porque elas não estão mostrando os cabelos delas. É uma estratégia para tentar dar uma driblada nas coisas, mas a ideia é não deixar com que os cabelos apareçam. Então, nós vamos perceber essa estratégia como uma forma de viver na sociedade sem dizer que se é aquilo que se é, mas, ao mesmo tempo, cumprindo a lei, porque pede que os cabelos não sejam mostrados. Na verdade, as mulheres judaicas, mesmo entre os ortodoxos, se ela não for casada, ela não é obrigada a cobrir a cabeça. Não. Só as casadas. A gente se for casado, não precisa. Né, reconhece muito bem se ela é casada ou solteira por isso. Exato. Curiosamente, voltando... diga. No Islã é diferente. No Islã não precisa ser casada. Se ela menstruar, ela põe o véu. Menstruou, colocou. Outra coisa que aconteceu na Turquia, com a República Turca, com Atatürk, em 1923, ele disse que não ia intervir na religião. Agora, nenhuma mulher muçulmana era obrigado a usar cabeça coberta, a não ser, veja como ele fez, que fosse prostituta. Só as prostitutas tinham que cobrir a cabeça. A partir daí, hoje, a mulher turca ela usa. Agora, as mulheres casadas só usam se for sair com seus maridos. Porque se ela sair com o marido, aliás, se ela sair sozinha, casada, com a cabeça coberta, vão pensar que ela é prostituta, por causa da ordem de Atatürk. Ele foi muito inteligente. E hoje, nenhuma mulher árabe é obrigada, até as casadas. As casadas. Porque só as prostitutas são obrigadas a usar. Não sei se você sabia disso. Eu fui saber lá. Muito interessante. Ele foi muito. E é tanto que elas usam tranquilamente, a mulher, praticamente você não vê muita mulher de burca na Turquia. A Turquia é mais aberta, né? Aonde você tem mais assim a burca
já não são nos ambientes mais fechados, tipo Afeganistão, no Irã. Iraque, né? Se não me engano. O Iraque também tem um pouco de burca, existe. Em alguns locais da África, onde o sistema islâmico é mais rígido, aí elas usam. Afeganistão, Irã, são locais. Somália também tem burca. A Márcia Regina pergunta aqui, Jorgito. E os meninos têm deveres de adulto? Sim, os meninos igual. Não. Só quando, a partir dos 13 anos, no judaísmo. Né? Até 13 anos ele não tem nenhum dever de adulto, mas na hora que ele passa a ser filho da Torá, ele tem os deveres de adulto. Ele responde perante a lei. É tanto que, na história de Jesus, Maria e José, quando Jesus foi o Bat Mitzvah, aí ele passa a ir trabalhar com José na sua oficina. Foi lá que ele começou, lá em Nazaré. Aí virou adulto, né? Já ele, a partir dos 13 anos. Tem até uns quadros, umas pinturas mostrando José ensinando Jesus no trabalho da marcenaria. Carpintaria, verdade. Tem uma pergunta aí. Mas eu acho que ela é mais. Acho que o senhor responde melhor do que eu. É verdade que alguns judeus não aceitam Jesus como Messias? Eles ainda esperam por ele o Messias, não Jesus. Nunca entendi isso muito bem. Como é que é isso, professor Severino? Porque em todas as religiões tem as suas diferenças, as suas dificuldades. Não, nenhuma religião é monolítica, ela sempre tem, né, divergência. Mas com relação ao Messias, há uma coisa muito curiosa, porque apareceram muitos falsos messias no meio da história do povo judeu. Isso deixou sempre uma interrogação. Você vê na minha obra, da minha tese de doutorado, de pós-doutoramento, eu cataloguei uns 25 falsos messias na história do judaísmo, né? Tem os mais marcantes, como Bar Kokhba, né, que foi um falso messias que levou muita gente a morrer, né? Muitos. E Jesus, para o judeu, porque as pessoas, quando dizem não aceitam Jesus como Messias, acham que eles rejeitam Jesus. Não. O judeu não rejeita Jesus. Isso é uma criação, isso é até uma linha antissemítica que foi criada para dizer que o judeu deve ser perseguido, as pessoas têm que ser antissemitas, porque já que não aceitaram Jesus, merecem. Isso aí foi até um dos princípios da cruzada, da Inquisição e tantas outras coisas que não vem aqui trazer o caso. Mas a verdade é que qual é a característica do Messias no judaísmo? O que é que eles consideram, como é que alguém pode ser Messias, no caso, um redentor, né? Porque o redentor é aquele que protege, aquele que defende. Esse termo redentor surgiu desde a Mesopotâmia. E Jesus foi o redentor, na verdade, na sua missão. Mas para eles o Messias é aquele filho de um homem com uma mulher, que veio à Terra como um homem normal, para libertar o povo judeu e implantar o reino de Deus na Terra. Essa é a visão que o judeu tem de Messias. Então, nessa visão dele, Jesus não preencheu. E onde é que tem a questão maior aí? A gente começa a observar os dogmas que foram criados, porque quem apresentou Jesus ao mundo, praticamente, na sua condição de Messias, foi a Igreja Católica, que foi a primeira fundada a partir do século IV. E eles apresentaram Jesus como um ocidental, um Jesus que fugia totalmente da característica do que seria, o que deveria ser o Messias, um Jesus romano, de túnica vermelha, a lá senador romano, cabeça descoberta, com a característica de um ocidental, saxônico, olhos verdes, cabelos longos, etc, etc. Fugindo totalmente da característica da visão do judaísmo para o Messias. E outra coisa, apresentaram Jesus, veja bem, como filho de uma virgem baseada em Isaías 7,14. Algo
que não é o que tem lá em Isaías 7,14 do texto original. Isaías fala de Alma. Alma não é virgem, é jovem mulher. Virgem seria Betulá. Então, a partir de uma tradução, criou-se um dogma que ninguém pode nem contestar. Então, como é que a pessoa vem apresentar, por exemplo, um paraibano, aqui na Paraíba, ele é da Paraíba, o cara falando com sotaque europeu, o cara vestido sem nenhuma característica de um nordestino, com outros gostos, com outro. Aí você não vai reconhecer aquele cidadão como paraibano. Então, não come cuscuz. Exato. Não come cuscuz, não gosta de inhame, não gosta de macaxeira com carne de sol. Quer dizer, é uma pessoa que está fora de todos os princípios que a gente conhece. Aí você chega e diz assim, esse aqui é um paraibano. É o que fizeram com Jesus com relação ao Ocidente. Então, o judeu, ele racionalmente, ele disse que Jesus foi um profeta, um grande profeta, o último dos profetas. Mas nele não é para ele reconhecer Jesus como Messias, ele teria que se entrar em Jerusalém montado num cavalo de espada com um batalhão de guerreiros para defender, e não montado mansamente no jumento, da forma como foi apresentado. Então, tudo isso são dificuldades naturais e racionais. A gente não pode desacreditar nem ter raiva do judeu ou ser antissemita, simplesmente porque ele exige que aquele que é considerado como Messias tem as características ditas na Torá e sempre na tradição judaica, sempre foi essa. Então, por isso que até hoje eles não aceitam. E tem mais um detalhe, o judeu faz 3 orações por dia. Em todas as 3 orações ele diz, recita todos os dias, em todos os momentos e a qualquer momento eu espero a chegada do Messias para libertar o povo de Israel e para implantar o seu reino na terra. Isso é um eu acho que é o 13º princípio da oração judaica de todos os dias. Então, às vezes a gente é precipitado em condenar ou criticar, porque eles, é como diz, a gente costuma dizer assim, eles estão na deles. Eles não têm a obrigação de aceitar o Jesus que foi apresentado por eles. Eu vou te dar um exemplo prático, Edson. Quando nós, nosso grupo, eu, a Mira, a Levi e o grupo de Israel, traduzimos o livro dos Espíritos para o hebraico, a gente tem uma grande dificuldade de apresentar Jesus para o judeu na doutrina espírita. Por quê? Porque o judeu conhece o Jesus apresentado a ele, é o Jesus das cruzadas, da Inquisição, o Jesus antissemita. Então, como voltar dizendo para eles que esse é Jesus? Tá certo? Eu falo a você com a pequena pessoa que eu sou, eu praticamente me recolhi 15 dias para fazer uma introdução de reapresentar Jesus, não como Jesus dos cristãos ocidentais, antissemita, nem promotor de cruzadas e de inquisição. Porque isso é o que rege lá na educação das crianças em Israel. E eu tive que dizer que Jesus não teve nada a ver com a Inquisição, que Jesus jurou fidelidade à Torá, que Jesus nunca promoveu cruzada, foi a partir do ano 1034 com o Papa Urbano, que Jesus jamais promoveria contra o seu próprio povo, para quem ele diz que veio para que todos tenham vidas. E eu me imbuí, até pedi ajuda na época ao Divaldo, a própria Joana de Anjos, que tinha sido Joana de Cusa, eu até pedi que ela fizesse um prefácio, porque como ela viveu naquela época, que ela fosse aquela que prefaciaria o Livro dos Espíritos em hebraico para os judeus. Porque senão eles nem leem. Você chega lá com essa condição que a gente apresenta aqui, do Jesus nas características dadas pelo romano, porque quando Paulo vai para Roma, a gente achava que Roma ia se cristianizar. Mas o que acontece é Roma, o cristianismo é que se romanizou, Igreja Católica Apostólica Romana. E isso, nessas características, o Jesus romano, o judeu nunca vai aceitar, meu filho. Essa é a questão maior e mais forte em tudo isso. A sua pergunta procede.
mas esses esclarecimentos que eu estou trazendo, e que o Jorge pode até complementar aí alguma coisa, é importante para que a gente não crie preconceito contra o povo judeu. Eu não estou aqui para defender o judeu, não. Estou aqui para mostrar a verdade, e porque muitas coisas partem de uma premissa que não tem razão nem histórica, nem científica de ser conduzida ou de ser mantida, como a gente tem mantido, por dogmas, por informações, muitas vezes sem raiz e sem base. Eu queria dar umas contribuições aí na resposta no seguinte sentido. Sim, é verdade. O povo judeu, ele traz um conceito, uma crença muito ancestral de que, num dado momento, Deus mandaria um Messias, chamado de Mashiach, que seria um homem. E não é um Deus, ele é um homem. E esse homem seria um homem que tinha algumas características pelas quais ele seria reconhecido. Então, os vários profetas do Antigo Testamento fazem pequenos apontamentos sobre a sua vinda, né? Um fala do lugar onde deveria nascer, o outro fala das características que ele tinha, cada um como se fosse um quebra-cabeça, cada um trazendo algumas peças desse quebra-cabeça. O problema é que o perfil apresentado pelas profecias não convergem para uma personalidade só. Esse é o problema. Você vai encontrar profecias sobre o Messias que dizem que ele será um grande rei. O rei dos reis. Seu reinado nunca terá fim. Ele reinará sobre toda a terra. E seu reinado estabelecerá a paz sobre o planeta. Então, isso leva os judeus a terem a compreensão de que quando o Messias vier, ele sentará no trono de Davi e ele reinará de Israel e reinará por sobre toda a terra e haverá paz sobre todo o planeta. Outras profecias dizem coisas completamente diferentes. Dizem que ele não terá poder, que, ao contrário, ele será menosprezado, que ele será ridicularizado, rejeitado, humilde, que ele não quebrará a cana rachada. Meu Deus, ele não vai quebrar a cana que está rachada, seja aquilo que está partido, ele não vai terminar de quebrar. Então, havia um outro conjunto de profecias que falava de um Messias que era desprezado, humilhado, que ele vinha sem formosura. Não bate com o primeiro. Não bate. E como se não bastasse essas duas profecias antagônicas entre si, há um terceiro grupo de profecias que diz que quando ele vier, o Messias será reconhecido pela sua grandeza espiritual. Não fala que ele é rei, nem fala que ele é desprezado. Fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Que ele ensinaria coisas ocultas desde a fundação do mundo. Que seus ensinamentos seriam esperados por milênios, porque bem-aventurados seriam os ouvidos que ouvissem e os olhos que vissem aquilo que o Messias faria. Então é difícil você conjugar essas três peças numa pessoa só. Porque eles esperavam o Messias como glória, como poder temporal. E a grandeza desse rei é uma grandeza espiritual, ou seja, ele é desprezado do povo, ele é humilde, mas é um rei no sentido celestial. E seus ensinamentos, a grande questão. Só que o que acontece na história dos judeus? Sempre que eles estiveram em processos opressivos, apareceu alguém para libertá-los. Quando estavam na mão dos egípcios, Moisés. Quando esteve na mão dos babilônios, Ciro. Quando esteve na mão dos macedônios, apareceram os macabeus. Agora eles estavam sob o domínio dos romanos. Nada mais adequado do que o Messias aparecer para libertar, mais uma vez, os judeus do jugo dos seus inimigos. Então, havia, naquele período em que Jesus está entre nós, o desejo de que o Messias viesse para libertar o povo judeu do jugo dos seus inimigos. Só que quando Jesus aparece, ele vem realmente cumprindo essas profecias
que haviam sido desenhadas sobre ele. Ocorre que essa parte da libertação física não acontece. E, pelo fato do judaísmo esperar um Messias em glória, em poder, que sentaria no trono, que exaltaria Israel, como isso não acontece, ele não é aceito como Messias. Não, Messias não pode ser assim. E existem algumas reflexões que a gente encontra dentro do pensamento judaico, não é? Por exemplo, Jesus ressuscitou mortos. Elias também ressuscitou mortos. Jesus curou leprosos. Eliseu também, que era discípulo de Elias, curou leprosos. Jesus andou sobre as águas. Eliseu, discípulo de Elias, fez o machado que tinha afundado voltar e ficar à flor da água. Jesus acalmou a tempestade. Elias fez chover. Jesus teve muitos fenômenos incríveis e Elias também teve muitos fatos incríveis que ele produziu. Quando veio o final da história, Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo e Jesus enfrentou a cruz. Então, pensam os judeus da seguinte forma: se Elias, que não era o Messias, teve um destino tão venturoso, por que o Messias teria enfrentado a crucificação e a morte? Que aí não bate com a expectativa do que o Messias seria. Então, essas dificuldades acabam levando os judeus a terem essa leitura de que Jesus não é o Messias. E isso tem a ver muito com até a cristalização do pensamento de uma determinada doutrina. Imagine-se de uma religião extremamente ortodoxa que há milênios espera por alguém. Quando esse alguém chega, há uma tendência de rejeição desse alguém. Há uma tendência de rejeitar. É plenamente compreensível, né? O ortodoxismo dos sacerdotes, eles não iam dizer: olha, esse sujeito que veio lá da Galileia, que não tem formação nenhuma, nunca foi rabino, não estudou nas escolas, nas yeshivás daqui, não fez rabinato de nada, ele vai ser... Não, como é que um cara desse que não tem nenhuma estrutura nem nada vai... Não dá para reconhecer essa pessoa. Então há uma rejeição exatamente por conta do não encaixe de Jesus nas expectativas que o povo da época possuía. Mas a gente não pode dizer que os judeus rejeitaram Jesus como Messias, uma vez que os primeiros discípulos de Jesus foram todos judeus. Todos. Os 12 apóstolos eram todos judeus. E, evidentemente, foi dentro de Israel que os primeiros núcleos cristãos surgiram. E isso fez com que realmente se percebesse que um segmento dentro do judaísmo acreditasse em Jesus como Messias e criasse uma ruptura com o modelo religioso da época. Só que essa corrente ela acabou não se encaixando e o judaísmo, no sentido mais abrangente, não aceitou. Hoje é muito mais difícil que seja aceito, porque já se tem passado 2000 anos, é muito mais difícil que o judaísmo diga: sabe de uma coisa, vamos rever aquele ponto, eu acho que realmente ele era o Messias. Recuar para aceitar hoje é muito difícil, não é? Mas nós temos dentro do judaísmo uma corrente que são os judeus messiânicos. E dentro do judaísmo messiânico existem dois subtipos. Existem os judeus de formação judaica, de família judaica, de crença e conhecimento judaico, que reconhecem Jesus como Messias. É um grupo pequeno, mas existe. E tem um segundo grupo de messiânicos, que são protestantes, pessoas que têm formação cristã, que vêm de uma crença cristã, de famílias cristãs, que estão vivendo a história do cristianismo e, ao se defrontarem com o Antigo Testamento, acham interessante e aí fazem uma aproximação vindo do cristianismo na direção do judaísmo.
Aí eles criam uma doutrina também chamada de messiânica, mas ele tem uma pegada diferente. Os outros são verdadeiramente judeus que aceitaram Jesus como Messias. Continuam com suas práticas litúrgicas judaicas, mas com a compreensão de que Jesus, que era o Messias, já veio. Os outros não, são cristãos se empurrando para dentro do judaísmo, se familiarizando com as práticas litúrgicas que o judaísmo tem, aprendendo hebraico, sem necessariamente ter isso como sua tradição familiar. É diferente para quem é judeu ver um cristão que se aproxima de uma prática judaizante de um judeu que se aproxima de uma prática messiânica, né? Então, essa é a razão pela qual Jesus não é entendido pelos judeus como sendo o Messias. É difícil para eles, difícil. Às vezes, pode ser até pelo fato de não dar o braço a torcer de que realmente as profecias se cumpriram. Mas eles têm muito claro na mente deles de que a expectativa do Messias é que ele vai reinar para sempre. Como ele não estabeleceu a paz, então ele não é o Messias, porque muita guerra veio depois dele. Existe, inclusive, uma profecia que diz que quando o Messias vier, ele vai entrar por uma das portas de Jerusalém. Então, para que ele não entrasse por ali, um cemitério foi colocado diante dessa porta, porque o Messias não pisa em território onde tem pessoas sepultadas. Então, foi colocado um cemitério exatamente na frente da porta, para que o Messias não possa passar por ali. E essa porta hoje está fechada, inclusive. Mas são tradições que ficaram, né? E que isso não é o mais importante. O importante é entendermos que, como existe a reencarnação, aqueles que hoje estão como judeus podem amanhã reencarnar cristãos. Nós não temos uma só Exato. existência. Então, isso E aí. acaba aceitando Jesus como cristão, já que não aceita como judeu, né? Isso não é problema, reencarna. E aí os judeus podem ser hoje aqueles que no passado os criticavam e que agora renascem dentro dessa cultura, não é? Então é tudo muito, muito flexível dentro da lei divina, porque a pessoa não ama um determinado povo, vai nascer nele. Ah, eu odeio o muçulmano, vai ter a chance de renascer como muçulmano. Ah, eu odeio o judeu, vai ter a chance de nascer, porque o ódio não pode prevalecer na lei do progresso. E a reencarnação pode ser o grande instrumento que a gente Para tem. resolver esse problema, né, Jorge? É. É ele que vai resolver. Olha, a Flávia Teodoro pergunta aqui qual é a diferença entre o judaísmo ortodoxo e a cabala. Olha, nem todo judeu ortodoxo obrigatoriamente conhece a cabala. Judeu ortodoxo são aquelas correntes mais observantes da lei. São aqueles que vestem preto, que usam peotes, usam aquele chapéu na cabeça preto, andam sempre de terno preto. Os judeus andam de preto porque estão de luto pela destruição do templo, tá? Então, eles estão sempre observando a lei, são muito rigorosos com relação à alimentação. Esse é um judeu ortodoxo, que tem toda uma disciplina, que se casa muito jovem, tem muitos filhos, e tem aquela preocupação de observar a ritualística judaica, guarda o sábado, faz todo aquele ritual, o estudo das coisas. Esse é um judeu ortodoxo. A Cabala, ela é uma linha de pensamento, de sabedoria dentro do judaísmo. E os judeus ortodoxos são aqueles que mais estudam a Cabala. Mas isso não significa dizer que todo judeu ortodoxo obrigatoriamente estuda a Cabala, e nem também significa que aqueles que não são ortodoxos não a estudem. A Cabala não tem ritual, a Cabala não tem roupa, a Cabala não tem peotes, a Cabala não tem barba, a Cabala não tem chapéu, não tem sábado para guardar. A Cabala não é ritual, a Cabala não é religião. Cabala é um elenco de princípios de sabedoria.
Cabala é saber que existe uma alma no homem, que é uma alma imortal, que essa alma vai para o mundo espiritual, que no mundo espiritual ela tem a possibilidade de se comunicar com os vivos, que existe a lei de causa e efeito, que existe a reencarnação, que existe a evolução, que o nosso objetivo é nós nos desenvolvermos pelo autoconhecimento, a fim de alcançarmos a vitória sobre a nossa pequenez. É o estudo das leis místicas e, em termos de texto, eles estudam os mesmos textos, só que tudo vira símbolo. Quando somos judeus ortodoxos, estudamos que Adão e Eva viveram no paraíso e tiveram filho de Caim e Abel. Isso é tudo literal. A Cabala pega esses mesmos textos e diz, pois é, lembra que você estudou? Pois agora eu vou te falar. Adão não é um homem, é uma linhagem, é uma falange de espíritos. Eva é uma falange. Caim e Abel são arquétipos do bem e do mal. Ou seja, tudo vira símbolo. Isso é Cabala. É estudar metaforicamente os textos antigos com uma profundidade absurda, onde eles estudam o texto, retirando o aspecto simbólico que ele tem e estudando letra a letra, o formato da letra, o número que a letra representa, as somas, as multiplicações, leitura na vertical, na horizontal, de trás para frente. Isso é Cabala. É debruçar-se sem medo de se aprofundar no conhecimento espiritual, tendo a imortalidade, a reencarnação, a mediunidade, a evolução como princípios fundamentais no entendimento da vida. Então, aqui tem rituais, aqui não tem rituais. Cabala, só sabedoria. Judaísmo ortodoxo, só cumprimento da lei. Só que por trás desse cumprimento da lei, os ortodoxos estudam tudo isso, mas não abandonam seus rituais. Continuam guardando o sábado, continuam tendo as mesmas roupas, mas tem a profundidade do conhecimento que está oculto para a grande maioria daqueles que não se adentram nesse conjunto de saberes. Não precisa ser ortodoxo para estudar a Cabala. Não precisa. E o cabalista... Nem precisa ser judeu. Nem ser judeu. O cabalista pode não ser ortodoxo, nem ser judeu. Aqui essa aqui é um judeu, olha, essa obra, Kabbalah, do rabino David Cooper. Esse livro é uma maravilha, porque ele entra exatamente no que Jorgito fala aí. Ele mostra toda, numa simbologia muito bonita, ele mostra as coisas que não têm lógica dentro de um estudo literal da Torá. Esse Berg também é um grande cabalista, que ele é de Safed, na Galileia, onde saíram os maiores cabalistas do planeta, foi na Galileia. Aí depois fizeram a cidade de Sefarad. Exatamente. Que a gente traduz em português como Safed, né? Então, você pode estudar a Kabbalah. Qual é o objetivo da Kabbalah? Pelo conhecimento, tornar você melhor, mais consciente das coisas. Esse é o objetivo maior dela. Ok? Pode comprar esses livros. Eu não, esse primeiro aqui é da editora Elsevier. Essa editora aqui. Editora Campos. Aqui. Kabbalah. O primeiro, do Rabino. E é um livro gostoso de se ler, Jorgito. Você se conhece. Porque ele desmistifica a literalidade. Né? Ele diz assim, ele começa dizendo assim, eu acho um absurdo alguém ler a história de Adão e Eva como se fosse uma história real. Ela é tão pueril, ele diz assim, é tão pueril como a mais simples das lendas. É como se você for ler, querendo interpretar o que está escrito, vai passar de uma história sem nenhum significado lógico. Sai dizendo mil coisas. Os rabinos dizem assim, fico admirado, esse rabino falando, fico admirado de ver os cristãos defendendo a literalidade
e da Torá quando nós mesmos não defendemos. Exatamente. Deixa eu ver se eu acho um bem ali. Deixa eu ver se eu acho um livro ali, eu volto aqui. Pode falar que eu estou ouvindo, que eu estou de fone de ouvido. Pode falar. Eu queria só colocar algumas coisas para vocês quando ele começa a falar da serpente. Ele diz assim, para mim, na minha concepção, a serpente não tem nada de astuta. Quando ela diz a Eva que ela pode comer do fruto, que ela não vai morrer, ela vai ficar sábia, ela vai ficar tão grande, ou tão inteligente, ou ter tanto conhecimento quanto Deus. Aí ele diz assim, se ela era tão inteligente, por que ela não comeu do fruto? Para ela mesmo desfrutar dessa sabedoria e ficar ao lado de Deus, não é? Então não tem, é uma história realmente. Quando você começa, e aí ele começa a contra-argumentar. Muito bem, não podia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não seria melhor Deus ter feito uma árvore com 50 metros que ele nunca alcançaria o fruto, do que fazer uma baixinha e proibir comer? Quer dizer, aí começa a trazer, você abrindo sua cabeça para que você não se leve a interpretar o texto de uma forma inconsequente. Porque como é que uma serpente... Como é que uma serpente fala? Ainda hoje, com toda a evolução do planeta, a serpente não fala. E Eva não estranhava que ela falava. Então, aí vai por aí afora, né? Parece... Cabalá. Essa é de quem? Cabalá. Joseph Salton. Joseph Salton. É um rabino. Deve ser muito bom. Esse é um rabino, Aqui são as chaves secretas do universo. Engraçado, tem até um iceberg aí mostrando. Eu gosto muito desse iceberg. Eu uso ele para mostrar o consciente e o inconsciente. Ou seja, em outras palavras, essa capa está dizendo que seu conhecimento da Kabbalah, o seu conhecimento é superficial. Você só conhece aquele que estava à vista. O verdadeiro significado está oculto, está submerso nos textos. Não vem para eu gosto muito desse rabino, gosto muito dele, muito mesmo. Ele é muito bom, o texto dele é muito claro, ele não faz muito rodeio, ele é muito bom. Qual é a editora dele, hoje? Meron. Não é da Sefer, né? Porque se fosse da Sefer, eu sabia onde. Não, esse rabino é muito bom. Esse livro, o índice dele é maravilhoso, sabe? O índice dele é muito bom, ele tem muito vasto, ele vai os textos são todos curtinhos, sabe? Certo. E os temas que ele tem aí, como é que são? Os temas assim. Vou dizer só os macro temas dele. Sobre profecias tornam-se realidade. Aí ele vai contando as histórias dos sábios da Kabbalah, aqueles 4 sábios, vai falar do Sefer Yetzirah, vai falar de Abraão, das profecias do Zohar, Simão Bar Yochai, vai falar de todas essas coisas. Depois, nada de misticismo. Aí ele vem falando da ciência da Kabbalah, o surgimento da vida, o pão da vergonha, o Tikkun, todas essas partes do Big Bang, a era de Aquário, o DNA e a criação, todas essas discussões científicas. Depois, o mundo da informação. O mundo da informação é que ele discute sobre filosofia e Kabbalah, né? O inconsciente, o consciente, etc. Depois, a parte da fé, em que ele discute as relações da fé com o homem. Aí ele vem sobre o entendimento de Deus. Depois tem um capítulo aqui muito interessante. Olha o nome do capítulo, deixa eu ver se aparece aqui. O nome do capítulo é Religar, o Religare, que o Kardec falava, aqui, ó. O capítulo se chama Religar, com todos esses tópicos aqui da reconexão. Já peguei um livro de Kabbalah que diz que o judaísmo não é religião. O cabalista não é religião. Por quê? Porque a religião tem o objetivo de religar. Nós nunca chamamos desligado, então ela não religou ninguém. Tá legal. Interessante.
Aí depois vem a parte prática, que é sobre meditação, sobre oração, sobre a intervenção divina, estudo da lei de causa e efeito, estudo da predeterminação, e depois vem as partes mais místicas daqui da Cabala, que é a questão da árvore da vida, da numerologia, do rei e o escravo, que é o que está lá no Keter, no topo, e o Malhut lá embaixo. Malkut, Então, Malkut. Esse aqui é muito legal, é bem completo de Cabala. E tem esse outro aqui, que é dele também, tá? Mas olha o título do Kabbalah e Cabala. reencarnação, interessante. Reencarnação. Então, aqui nesse livro, esse aqui é ele. Então, nesse livro, ele fala sobre as conexões do Espiritismo com a Cabala. E a imagem da capa é uma ampulheta em que eu tenho do lado daqui uma mente e aqui do lado depois, está faltando aquilo que está lá em cima. Esse aqui vai falar mais especificamente sobre reencarnação em si. Então, os assuntos aqui já são outros. Então, aqui vai Vairu Arakodesh, vai falar sobre o... Eu tenho do Rabino Ari Kaplan, Reencarnação e as Leis do Universo, uma coisa assim. É uma obra também muito boa. Do Rabino Ari Kaplan, que é o mesmo que escreveu o Sefer Yetzirah. Muito bom, Jorgito. Bem, aqui tem mais uma pergunta. A Cabala é mais de conhecimento, a Cabala é mais... eu diria assim, que para nós que somos espíritas, a Cabala vai nos acrescentar pouco conhecimento. Mas porque vai dizer o quê? O que ela acrescenta, Jorge, é muita razão no pensar. Muita lógica. Não, eu digo assim, eu digo isso para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Meu Deus, eu preciso ler isso. Você vai ler e você vai descobrir que existe reencarnação, que existe mediunidade, que tem lei de causa e efeito, que existe planejamento reencarnatório. É isso que você vai descobrir. Isso a gente já tem. Então, e tem muitas histórias que têm muito a ver com a doutrina espírita, né? Muito parecido. Muito parecido. É muito interessante. É muito interessante. Tem outra pergunta? Os 5 livros da Torá foram escritos por Moisés ou por Rabi? Essa é uma boa pergunta, porque, assim, se nós formos perguntar dentro da leitura religiosa, os 5 livros são de Moisés. Mas os arqueólogos dizem que ele não é o autor desses livros. E aí você diz assim, como que ele pode dizer que uma pessoa não é autora de um livro se eles não estavam lá para saber se foi ele que escreveu ou não? De onde que os estudiosos, os arqueólogos, tiram essa crença de que não foi Moisés que escreveu os 5 livros? Eles se baseiam em alguns indicativos históricos. Por exemplo, os estudiosos falam que o texto de Moisés cita cidades que ainda não estariam fundadas quando Moisés esteve entre nós. Então, ele nunca poderia citar uma cidade que seria fundada no futuro. Então, como elas não estavam ainda criadas, e você cita isso no seu texto, então você não é o autor delas. E há também a citação de instrumentos musicais que não existiam na época de Moisés. Então, coisas que não existiam na sua época não podem fazer parte do texto que ele criou. Então, são essas as questões que se tem. E alguns dizem que não, que a questão é diferente. É que o texto não. O livro estava escrito desde Moisés, mas como tradição oral, e depois os rabinos colocaram no papel. Mas que os conceitos dela já teriam sido apresentados por Moisés desde o princípio. Então, ele não deixa de ser o autor, porque ela ainda seria tradição oral, mas depois foi transformado em texto legítimo, assim por dizer, né? Essa seria a ideia. Eu estou ouvindo, tá? Eu estou aqui, mas estou ouvindo. Inclusive, falam que a Kabbalah foi passada diretamente de Deus para Moisés, né? Exatamente. O que se fala dentro do judaísmo é que tanto que
o Sefer Yetzirah, o Sefer Yetzirah não, o Pirkei Avot, se você pegar o Pirkei Avot, o primeiro texto do Pirkei Avot é da geração de Moisés. Uhum. Fui lá deixar o livro no lugarzinho, porque senão daqui a pouco vai ficando tanto livro aqui, essa vai ficar louca depois para colocar no lugar, coitada. Ela põe e eu tiro, ela põe e eu tiro. É porque a gente usa muito, né, José? Ó, eu estou com esses aqui todos fora, mais esses aqui fora. Tem tudo isso aqui que eu tirei só esta semana. Tem que botar tudo de volta. Qual é o correto? Cabala ou cabalá? Veja bem. O verbo hebraico é lekabel, tá certo? O substantivo é cabalá, que é recebimento. Palavra vamos dizer assim, conceito de cabalá é a ciência que permite que, através dela, você tenha conhecimento do verdadeiro significado das coisas espirituais. É como se fosse uma espécie de aptidão do cabalista de receber do alto a inspiração para receber aquilo que Deus quer passar para nós. E é uma ciência, eu considero a Cabalá uma ciência. Eu chamo Cabalá porque eu vejo como um substantivo feminino. Tem o rei final, e geralmente no texto original, onde tem um rei final, a gente acentua aquela palavra. Então seria Cabalá. Mas a maioria chama Cabala. Isso não vai mudar o significado. Mas o verbo é o mesmo. Lei cabelo, que é receber. Cabalá é recebimento, é o substantivo. É como a Rav, que é amar, e a Ravá, que é amor. O verbo né, em hebraico é amar. E a Ravá é o substantivo derivado do verbo, que é amor. Chama-se a Ravá. Eu diria que Cabala é em português e Cabalá é no original hebraico. Igual Corão. A gente chama Alcorão. E Al é o Corão. Corão. Você não pode chamar o Alcorão, você tem que chamar o Corão. O Corão. Mas o nome dele não é Corão. Exatamente. Não é Corão, né? A gente chama Corão, mas não é Corão, é Corão. Né? A gente chama Corão. Da mesma maneira que a gente chama Corão, e ele não é Corão, ele é Corão. A gente fala Cabala, mas o original é Cabalá. Por isso que eu uso Cabalá como dizer assim, aplicando a gramática. Mas a tua colocação de texto original e o português, o traduzido, também pode ser. Você traduz o Cabala. É como, por exemplo, você vê os cristãos falando, fulano, a Shekinah. Não tem Shekinah em hebraico, é Shekhinah. Exato. É R gutural. Mas eles têm dificuldade para falar Shekhinah. Aí eles dizem Shekinah. Pode ver que todo mundo coloca, Shekinah, Shekinah. Não é Shekinah, não é com Shekhinah. Não é com Kuf, é com Raf, não é? É Raf, e não Kuf. É Shekhinah, que é o Espírito de Deus que habita. Espírito Santo, aquela presença de Deus. Shekhinah. Disse que a oração que o judeu faz no muro, a Shekhinah recebe e leva, que toda oração judaica passa pelo muro. Por isso a importância do muro ocidental. Não tem nada de muro de lamentação. O judeu ali não está se lamentando de nada. Foi o romano que disse que ele ia rezar ali para lamentar a destruição do segundo templo. Mas não, eles vão ali orar mesmo. Ali para eles orar mesmo. De oração. Tem uma aqui, os rabinos estudam o Novo Testamento. Se for gosto, estuda. Mas princípio, ele não tem obrigação nenhuma, não faz parte. Não tem obrigação nenhuma. Não faz parte a mesma coisa. Você faz o curso de Direito, mas você não pode deixar, não é obrigado você ler obras de filosofia, mas você pode querer ler para brilhantar. E como como perguntar assim, os espíritas leem o Corão? É a mesma coisa.
Não faz Cara, parte lê da se quiser. codificação, mas é Lê se quiser, né? Não está proibido, mas não faz mas parte. não vai acrescentar nada. Jesus não cortava a ponta da barba. Se você for considerar o que a lei de Moisés estabelece, não cortaria, se for considerada na essência daquilo que o texto traz. Não cortaria a ponta da barba. Com Mas era um certeza. homem jovem, né? Era um homem jovem. 39 anos quando ele foi crucificado, né? Ele já tinha 39 anos, porque ele foi crucificado no ano 33, mas ele nasceu no ano menos 6 ou menos 4, né? Exatamente. Ele estava perto dos 40, já podia ter uma Verdade. barba grande, né? É possível. Vi um debate entre um judeu e um pastor protestante, onde o judeu disse que Jesus, nascendo do Espírito Santo, ele não poderia ser o Messias. Isso é discussão de religiosos, né, que a gente não pode nem entrar. Mas a discussão do rabino com o pastor é o seguinte: se o pai dele não é da tribo de Judá, então ele não é da tribo de Judá, porque se ele for filho, o Espírito Santo não é de nenhuma das tribos, então ele não pertence à tribo de Judá. Pronto. Então, o que o pastor, o que o rabino está colocando é usando a argumentação. O rabino gosta muito desse tipo de coisa. Ora, se isso é aquilo, então isso só pode ser aquilo, porque se aquilo fosse aquilo, aquilo seria aquilo. Essa lógica. Eu tenho até um livro que chama-se A Lógica Judaica. Mas aí tem uma coisa interessante nessa pergunta, Jorge, que eu queria comentar. Uhum. É o seguinte: você lê o Evangelho de Mateus e você vê que ele começa trazendo a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Isso é muito importante para provar a origem. Foi nesse sentido que o rabino deve ter falado. E se Jesus primeiro, Sim, sim. essa descendência tem que ser filho do homem. Vê que Abraão gerando Isaac, Isaac gerando Jacó. E no final, Jesus aparece como filho de Maria e não filho de José, porque o Evangelho de Mateus diz: Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, como se ele não tivesse participado. Mas o que quer dizer é o seguinte: se ele não for filho de José, ele não é o Messias, na concepção judaica. Porque José era da tribo de Davi, a gente sabe, mas todo mundo apresenta como se ele fosse filho de Maria, José não tivesse nenhuma participação. Então, isso aí já é algo que impede o judeu considerar ele como Messias, não é? Na própria genealogia. Aí eles começam a discutir a questão, não, mas aí se você está querendo... Então, são discussões religiosas. Eu tenho esse livro aqui em casa, chama O Segredo Judaico da Solução de Problemas. Eu tenho também. É do rabino. Newton Bond, é do Rio, esse rabino, do Rio de Janeiro. Exato. Ele é muito bom. Então, O Segredo Judaico da Solução de Problemas é porque, assim, o judaísmo diz assim: a mulher prudente preserva seu lar, mas a mulher estouvada o perde. Aí você diz: não, isso não é verdade. Porque eu já vi muita mulher prudente que não preservou seu lar e muita mulher doida que preservou sua família. Então não é verdade isso. Não, então você tem que ler do fim para o começo. Se preservou, então essa é sábia. Se não preservou, então essa. Entendeu? Aquilo tem que ser dessa forma, né? O rabino, ele traz uma reflexão muito boa nesse livro. Segredo Judaico. Eu tenho um bocado de obras dele. Cabalá do dinheiro, Cabalá da... São de coisas que ele traz. Não é, rabino? E ele é muito bom. Eu gosto dos argumentos dele. Aliás, dificilmente você vê um rabino que não tem um argumento racional. Muito bem. Estou aqui lendo a dedicatória do amigo que me deu esse livro há muitos anos atrás, no meu aniversário, inclusive, 12/11 que ele me deu. Quem 12 foi? do 11.
Era meu chefe na Embratel, 12/11 de 97. Eu não tinha nem nascido ainda. Olha, Jorgito, aqui tem uma interessante. Professor Severino, os hebreus contemporâneos rejeitaram o Cristo. O Jesus europeizado foi depois. Não, quando eu faço Jesus não é europeizado no sentido de Roma, né? Romanizado. Uhum, romanizado. Eu coloco isso, Cláudio, porque até o século IV, como bem colocou ela aí, os seguidores de Jesus eram praticamente todos, ou começando com os discípulos judeus, ou pagãos convertidos ao cristianismo, através de um judeu chamado Paulo de Tarso. Até aí tudo bem. Quando entra, foi isso que eu quis dizer, quando entra o século IV, com Constantino e a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, é que houve esse desvirtuamento, que em tudo que eu coloquei aí, eu ainda coloquei um mais difícil ainda, porque a maioria dos ocidentais, das religiões cristãs mesmo, apresentam Jesus como Deus, que ele nunca disse que era, nem nunca achou que foi. Mas você sabe que ele foi divinizado, criaram a Trindade. João disse que Deus é Espírito, mas criaram uma Trindade formada por 3 pessoas, dizem que são 3 deuses. Então, na concepção etimológica, seria um politeísmo. É como se desconhecesse o Deuteronômio 6,4, Adonai Elohim, Adonai Echad, o Senhor nosso Deus, ele é único. Então, são coisas que a gente vai cada vez mais trazendo reflexões para que a gente possa pensar um pouco sobre muitos conceitos que a gente conhece, muitas coisas. Eu aconselho um livro de um de um pastor que eu respeito muito, ex-pastor, da Universidade da Carolina do Norte, chamado Bart Ehrman. Eu tenho o livro. Eu tenho o livro dele aqui. Eu tenho todos os livros dele, Jorge. O que Jesus disse, o que Jesus não disse. O que Jesus foi, o que Jesus não foi. Como Jesus tornou-se Deus. Ele explica tudo isso, que foi tudo posterior ao século IV. Então, falando de livro, professor, esse aqui o senhor não tem, com certeza. Eu não. Alfabetizando. Em vez de ser alfabetizando, Alfabetizando, que é a cartilha. É uma cartilha em hebraico, para você aprender a ler. Ó, cada letra, aí você vai as 22 exercícios de cartilha, depois você vai fazer os seus exercícios para poder ler. Eu tenho certeza que o senhor não tem, porque este livro é do meu irmão. Tenho não. Esse eu não consegui. Ele comprou aonde? Qual é a editora? Não, é dele, ele que fez. Foi? Ele é o autor, é do meu irmão. Que bom. Ele escreveu lá em Porto Velho, quando ele esteve lá, morando lá, ele escreveu. Mas vamos lá. Vamos continuar, que eu acho que hoje a gente não vai abrir o Sefer. O Jorgito está normal, tá? Aliás, mas eu estou fora do ar. Aliás, a imagem do Jorgito congelou agora. Olha, normal só a minha imagem. Só a imagem que é normal. Professor ainda continua sem a imagem. Aí aqui tem uma pergunta. Eles não reconhecem Jesus como Messias devido aos equívocos dos homens, cruzadas, Inquisição. Isso também se soma. Mas eles já não aceitavam Jesus antes das cruzadas. Eles não aceitavam desde o princípio. Eles não aceitam por conta das profecias, que eles acham que ele deveria ser glorioso e trazer paz ao mundo. Eles não aceitam por conta da rigidez. Você tem uma religião constituída e, de repente, você chega e tenta mudar numa virada de chave. Não vai. E depois, o movimento cristão fez muita barbaridade com os judeus. Então, você tem aí 3 grandes justificativas.
Eu vou fazer uma comparação grosseira, e não estou falando mal de ninguém, não me interpretem mal. Mas imagine, você tem a Igreja Católica que é já multimilenar, com uma visão que a coisa tem que ser desse jeito. Como é que pode alguém chegar na Igreja Católica e dizer, não, gente, está errado esse negócio que a gente está vendo aqui. Se Jesus era simples, vamos vender tudo que tem, vamos ver simples. Não seria difícil? Seria muito difícil. E é por conta do... Tem séculos que é assim. Como é que vai mudar uma coisa? É mais ou menos da mesma forma. Você tem o judaísmo constituído, o templo, os sacerdotes, o rito. De repente chega um sujeito lá da Palestina, lá da Galileia, e diz, não, não é assim. Ah, é isso mesmo. Vamos mudar tudo que ele disse que não é, tem razão, vamos mudar. Não muda. Existe um ortodoxismo que acaba sendo preservado a despeito daquilo que as pessoas possam enxergar. Então, isso também tem que ser considerado. É do ser humano, né? É tentar justificar o injustificável, né? Porque essa altura do campeonato está difícil, são 2.000 anos, 1.600 anos, né? 1.650 anos de religião católica, que começou sozinha, né? Usou muito bem o direito de ser representante de Jesus, depois abusou, de tal forma que, a partir do século no décimo, né? Século X, século XI, os próprios cristãos se separaram, criaram as igrejas ortodoxas grega, russa, maronita, cópita, e foi ainda se subdividindo no século XVI com o protestantismo. Aí no século XIX chega o espiritismo. Aí, olha, gente, é realmente difícil, quando você olha para trás, o que o homem é capaz de fazer. Coisas que ele cria que, às vezes, nem ele mesmo pode recolocar no lugar. Eu pertenci, agora eu sigo as palavras de Jorgito aqui, não vai nenhuma crítica, mas eu fui adepto de uma religião que eu abracei de coração, a religião católica, mas ela criou coisas, os seus dogmas, que nem o Papa pode revogar. Veja que a coisa é forte, né? A Trindade, a virgindade de Maria, a punição. Jesus foi um ser que sempre acolheu. Como é que se cria leis derivantes do amor dele que exclui alguém do meio só porque não pensa de acordo com alguém que criou uma norma para ser seguida? Cadê o perdão? Cadê o amor? Cadê o acolhimento? Cadê a afabilidade, a doçura? Fazer determinadas coisas em nome de Jesus, achando que vai agradá-lo, agredindo, destruindo, é difícil da gente saber. E agora eu vou lembrar do que Jorgito falou. Só a reencarnação pode resolver esse problema. Porque a gente não resolve. O governador planetário sabe que a solução é por aí, pronto. Tem saída para tudo, né? Ele sabe que tem saída. Errou, não faz mal, meu filho. Você volta. Comece. Tente reparar. Você tem todo o direito de reparar o seu erro. E não vai ser condenado eternamente porque errou. Porque eu lhe amo, eu quero lhe dar a chance de recomeçar e saldar todo o seu débito. Isso aí é que, para mim, tem lógica, razão e bom senso. Então, essa aqui é a próxima. Do Carlos Campos. De onde vem a profecia ou a ideia, em outras religiões, do retorno de Jesus à Terra? Do próprio Novo Testamento. O Novo Testamento é que fala muitas vezes da volta de Jesus. Muitas vezes. O próprio Cristo fala, né? Que ele voltaria. O sermão profético, capítulo 24 e 25 do Evangelho de Mateus, que fala do período do final dos tempos, fala sobre a volta de Jesus, que ele voltaria, que ele retornaria. O Apocalipse é cheio dessa informação, que no final dos tempos o Cordeiro retorna, aí ele vai fazer o julgamento, separar os bons dos maus, e os bons vão para o paraíso, e os maus vão arder no fogo eterno. O Novo Testamento está cheio dessas informações. Não há nenhuma surpresa com relação a isso.
Agora, como é que a doutrina espírita interpreta a segunda vinda do Cristo? A volta dele é a regeneração, porque não é uma volta ele, pessoa, para andar entre nós. É a volta de sua doutrina, a volta do seu pensamento. Se ele foi, é porque, de certa maneira, a sua doutrina ficou esquecida na Terra. Houve um período em que a sua doutrina esteve entre nós, mas nós mesmos a expulsamos do planeta. E agora a mensagem do Cristo volta a partir do período da transição planetária, em que o clamor sobre a necessidade de Deus e do bem, da paz, da harmonia e da fraternidade se impõe. E quando esse pensamento se tornar dominante, o pensamento do Cristo estará habitando conosco para todo sempre. Então é a segunda vinda dele. As profecias falam que quando ele vier, todo olho o verá. Então ele não pode vir em pessoa, porque a Terra é redonda. Ele vier num canto, o outro lado não vê. Então ele não vem como pessoa, ele vem como ideia. Ele vem como um sopro de renovação do pensamento da humanidade, se alinhando com as ideias que o Cristo defendia. Olha, Este é o Jorge, pensamento. eu acho muito boa a sua resposta. Eu acrescento o seguinte: Jesus mesmo proclamou como isso aconteceria. Lá em Mateus 25, 31 a 46. Quando o Filho do Homem vier com seus anjos, se vem com anjo não é visível. Tá certo? Ele vem como espírito, é exatamente o retorno para avaliar o que a gente fez com a mensagem que ele deixou, com o exemplo que ele deixou, com a semente que ele plantou. Ele deixou um legado, quem seguir reencontrará. Eu sei que ele um dia vai voltar. E nos mesmos campos procurar o que plantou. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que bom e colher o que de bom nasceu, chorar quer dizer, pela semente que morreu. Né? Chorar pela semente que morreu sem florescer, que aí é quando ele diz que reunirá os bons às direitas e os maus à esquerda. Então ele fala de tudo isso no seu sermão escatológico, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículo 31 a 46. Quem quiser, é só verificar. Ali tem tudo. Sem falar ainda dos sinais apocalípticos que ele coloca lá no capítulo 21. Queria trazer uma contribuição nisso, que diz que as pessoas vão arder no fogo eterno. E não diz que vão arder eternamente no fogo. Porque quem é eterno é o fogo, não é o sofrimento. Sempre haverá espíritos no processo de sofrimento no universo. Então, o fogo é eterno. Vão arder no fogo eterno, mas não vão arder eternamente no fogo. É por isso que Salomão, no Coelet, o Eclesiastes, ele diz: geração vai, geração vem, e a terra permanece a mesma. Porque a terra, sendo um presídio, ela é eterna. Mas quem entra no presídio não fica eternamente. Então, passou, cumpriu a promessa, vai embora. Então, é a mesma coisa que o Jorgito está dizendo aí, de uma forma material. Abel casou com quem? Com ninguém, porque o irmão dele matou ele logo cedo. Ele está falando Caim, rapaz. A pergunta. Jorgito agora foi o mais literal que pôde. Você foi no literal, olha, bem na jugular do literal. Foi forte. Foi ele quer saber com quem Caim casou, aí tudo bem. Porque Caim matou Abel. Caim eram 2 filhos, Caim matou Abel, fugiu e casou. Realmente isso, para aqueles que são mais ortodoxos, literalistas e fundamentalistas, é difícil explicar como pode alguém que só tinha 4 pessoas na Terra ter fugido e ter casado com alguém. Então, como é que ele casou? Mas a doutrina espírita não tem essa visão literal, até porque esses personagens, Caim, Abel, eles são arquétipos, eles não são pessoas, né? Então, Adão representa uma falange. Verifique
Gênesis, capítulo 11, E a quando própria fala das palavra, raças adâmicas. a própria palavra Adão, em hebraico, vem de Adamá, que é terra. Então, a mulher Terra. também é Adão, tá certo? Porque ela é filha da terra. Então, é como diz Kardec na Gênesis, humanidade. Adão representa a humanidade. E só para colaborar aí com a ideia do Jorgito, eu queria dizer que se você quer estudar o Gênesis com um pouco mais de lógica, você começa do capítulo 12, que a história começa ali, do povo hebreu com Abraão. Até ali, antes, é protogênese. É a parte que antecede, que prepara a criação do planeta, toda a história que a gente conhece, para receber aquele que é o pai da fé, que é Abraão, que vem lá de Ur na Caldeia. Então, a partir do capítulo 12, Ur na Caldeia. Que começa a história do povo hebreu. Até ali a gente tem um protogênese, ou um prólogo do Gênesis, que é cheio de, como o Jorgito está colocando aí, de símbolos, de metáforas, para que a gente possa dali, através aí sim. Vamos lá. Por que dizem que foi Deus que ditou todas as mensagens a Moisés? Moisés foi um médio completo de efeito físico, de psicografia, de tudo. Na verdade, segundo a Torá, Yahweh ou Yahvé, que os judeus chamam de o Eterno, Adonai, foi um espírito que falou a Moisés, a Abraão, que começa tudo ali, a história do Gênesis, e com a história de Moisés, a mensagem de Deus veio envolvida de inúmeros fenômenos de efeito físico, inclusive a pictografia com fogo na pedra, que fala que foi ali que ele recebeu os 10 mandamentos. Mas Moisés, na verdade, foi um médium de psicografia, né? Que recebeu toda a mensagem e depois passou para o papel. Por isso que diz que foi ele. Emmanuel fala de uma forma diferente. Emmanuel diz que Moisés recebeu dos emissários do Cristo no Sinai os 10 mandamentos, que representam o código de justiça e moral da humanidade. Então, você vê que tem, para nós espíritas, tem outros, muito significado. Eu vejo Moisés como um grande psicógrafo, o primeiro que recebeu psicografia, né, com os 5 livros, mas por aí a gente vai vendo que a mediunidade psicofônica imperou. A clara audiência era o que os profetas diziam: eu ouvi uma voz, o outro eu fui desdobrado, é tudo mediunidade. O Ezequiel 37 é um desdobramento, como o próprio João no Apocalipse, foi levado no dia do Senhor em espírito, e o corpo ficou, ele foi desdobrado e foi visualmente trazer e escrever toda a narrativa do Apocalipse. Essa é uma ótica comum, porque a Bíblia é um grande livro de mediunidade, essa aqui é a verdade. Por isso que a doutrina espírita vem para levantar o véu e acabar com qualquer dificuldade de compreensão de que entre Deus e os homens tem os médios, que não são melhores nem piores, mas são pessoas com capacidade de ser instrumento do bem pela evolução espiritual que possui, ou com o débito que possui. Varia de situação para situação. Podemos passar para a próxima? Podemos. Professor Severino, estou estudando o Antigo Testamento com o Alziro e a Ângela aqui no Rio e surgiu uma dúvida. O que significava o termo concubina naquela época? Quer responder, Jorge? Concubina naquela época é igual concubina de hoje. Que é a mulher que não é a esposa, mas que pertence ao elenco daquelas que um homem mantém relações sexuais com ela. Ela não é uma prostituta, ela é a concubina de fulano, né? A minha concubina. Então, dentro de uma corte, era muito comum os reis terem suas esposas e suas concubinas, que são as mulheres com as quais eles coabitam. Então, são
Mulheres fazem parte de um harém. Um homem tem mulher e ele pode dizer, essas são minhas esposas, se der a elas o status de esposa, mas ele pode dizer, esta é minha mulher e aquela é minha concubina. Aquela que ele usa como mulher. Isso. Sem ser Curiosamente, a Torá diz que Abraão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Abraão não, Davi, né? Salomão. Não era Abraão, desculpe. Tinha 700 esposas. Agora imagine o que é você ter 700 mais 300 mil mulheres. Ai, tá doido. 1000 mulheres. Poderíamos dizer que ele tinha muitos problemas ou muitas soluções? Ele tinha muitos problemas. Eu só posso dizer que eu não queria estar no lugar dele. Só isso. Eu não. 1000, meu amigo. 1000. Nem um pouquinho. Meninas que estão nos ouvindo, foi só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Hein? Eu sou monogâmico de origem. Olha, não vivemos sem vocês. Não, de jeito nenhum. Mas uma só já é suficiente. Tá ótimo. Eu penso pelo desrespeito, né? Você já pensou que você ter 1000 mulheres e não conseguia dar atenção a nenhuma delas? Qual dessas mulheres ele conseguia sentar, conversar, valorizar? Nossa, é só ser usada mesmo, né? Muito triste. Última pergunta da Fernanda Aquino. Ela fala assim, meu marido, que é protestante, crê que a transformação do ser humano não nasce voluntariamente de dentro dele, mas da sua aproximação de Deus por meio do caminho, que é Jesus. Aí continua aqui. Que o ser humano é incapaz de evoluir ou se regenerar por conta própria, que não tem recursos internos suficientes para isso, e que não deposita fé no homem como agente da própria evolução. Pergunto, como explicar a salvação para os irmãos que creem nela só através de Jesus? Eu acho que a gente não tem essa obrigação. Não. A gente deixa que o próprio Jesus resolve esse problema. Mandando ele que ele volta, seja bom. Que ele seja um bom marido. Que ele faça tá ótimo. Não precisa convencê-lo de nada. Não. Que ele seja, como diz... Que ele seja bom. Um homem de bem, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Que cumpra a lei de justiça, de amor e de caridade em sua essência, pronto. É isso aí. Só um esclarecimento aqui, a Fernanda colocou aqui, não me referi ao meu marido especificamente, mas ao fato dele achar que não existe salvação para os povos que não seguem Jesus, como judeus, muçulmanos, budistas e tantos outros. Aí na verdade... Olha, eu diria o seguinte, quer dizer que esses povos muçulmanos, budistas, orientais foram castigados por um erro de geografia, porque não tiveram condições de... Só por aí eu já vejo que não tem muita racionalidade, né? A filosofia de Jesus ela está em todos os povos, porque quando ele veio, quando ele diz lá em João 10, eu vim para que todos tenham vidas, ele não está falando que veio para os católicos, protestantes, para os espíritas, não. Ele é Jesus do planeta, governador do planeta, ele é o Senhor de todas as nações. Não há um privilégio geográfico para quem conheceu Jesus, porque aí eu ainda vou mais além. Se o cara não conheceu Jesus e por isso não tem salvação, como fica Abraão, Isaac, Jacó, os profetas que o antecederam? Nunca viram Jesus. Também está tudo perdido. Então, é uma afirmação assim muito... Gandhi está perdido, né? Os próprios antecessores dele, de Malaquias para trás, meu filho, está tudo frito. Porque Jesus vem depois... 400 agora tem o seguinte, isto decorre, muitas vezes, de um pensamento que tem isso como princípio. Não, só Jesus Cristo salva. Não importa quem seja o agente, só Jesus é capaz de operar a salvação. E isso acaba
gerando uma série de dificuldades, porque você vai colidir com a essência da mensagem. Como é que Deus pode escolher pessoas que não conseguirão se salvar? Porque se eu crio uma pessoa que vai morar na Índia, então eu estou criando alguém que não vai ter acesso à salvação? Como é que vai ser? É preciso que a gente, diante dos conceitos da religião, nós enxerguemos o sentido profundo das religiões, que é nos ensinar a sermos bons. E se a gente entra numa caixa em que a gente diz assim, não, o único caminho que tem é este, nós podemos nos perder, porque a gente começa a se achar o dono exclusivo da verdade. E aí é muito perigoso, é um caminho É muito perigoso, perigoso. porque cai do Achar, fundamentalismo, no fanatismo, né? pode cair no fanatismo. É como se a gente dissesse assim, não, só o espiritismo é que vai ser. Na verdade, as verdades espíritas é que se espalharão sobre o planeta. Não é o Isso. espiritismo, mas as verdades que o espiritismo esposa. Encarnação, mundo espiritual, imortalidade, isso aí vai se tornar crença comum, não tem jeito, porque está Por na isso lei que da Kardec natureza. foi muito sábio a colocar fora da caridade não há salvação, não é fora da religião. Aonde você estiver no planeta, que você pratique o bem, a caridade e o amor, aí Tá há ótimo, saída né? para todos. Né? E o Espiritismo não é exclusivista, não é? Como bem disse o Jorgito, nós não somos o dono da verdade. Nós racionalizamos e raciocinamos que Jesus é um ser amorável, um ser que é afável, doce, que não veio aqui para condenar uns e beneficiar outros por uma questão só geográfica. Fernanda, depois você procura a questão 982 de O Livro dos Espíritos. É necessário fazer profissão de fé espírita e crer na manifestação dos espíritos para garantir uma boa sorte na vida futura? Aí diz os espíritos, não, porque se assim o fosse, estariam deserdados todos os que não creem ou não tiveram oportunidade de se Exatamente. instruir. Só o bem é que garante a boa sorte na vida futura. Essa pergunta, ela é a resposta espírita para a pergunta que você fez.